meus queridos Stalkers! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao episódio 16 do Pode Stalkear. Já é episódio 16, diretor, você acredita? Parece que nasceu outro dia esse projeto, já temos 16 episódios gravados. E se você perdeu algum episódio, perdeu a entrevista com o convidado que você ama, olha, você pode assistir, tá tudo aí. Eu te convido também a se inscrever no nosso canal e a compartilhar essa transmissão para todo mundo. Deixa o seu like, deixa o seu gostei, porque o episódio de hoje, como sempre, está incrível. Eu vou fazer as honras da casa e apresentar o meu convidado para vocês. Chargista há mais de 25 anos, ele carrega a arte e humor no seu coração. Formado em cinema de animação pela Escola de Belas Artes da UFMG, ele já ilustrou jornais renomados, como Super Notícia e O Tempo. Em 2008, recebeu o troféu HQ Mix como melhor cartunista do Brasil, Reforço de peso do time Itatiaia, seus traços carregados de humor e uma pitada de vilanice fazem parte, rodada a rodada, da vida dos torcedores mineiros. Seja muito bem-vindo ao Pode Stalkear, Duque. Obrigado, Gabriela. Prazer ter você aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para você e para os seus stalkers também. Adorei. Duque, primeira pergunta dessa entrevista. O que é uma charge? Uma charge é um desenho de humor que ele tem o objetivo de não só fazer rir, como também fazer pensar e levar à crítica, né? Uhum. Então, a charge, ela nasceu, ela vem charge vem do francês, que é charger, que significa carga, e essa linguagem, ela teve início com o início dos jornais impressos na França, mais ou menos por volta de 1830, em que havia necessidade de transmitir a informação por meio dos textos, né? Mas que você tem um cenário de uma Europa onde a maior parte das pessoas não sabiam ler, então havia necessidade de comunicação também por meio de imagem. Então ela nasceu mais ou menos nesse período, 1830, que é considerada a primeira charge, né? De um artista chamado Honoré Daumier, que é considerado pelos historiadores. Claro que antes já havia algumas caricaturas de charges, mas o nascimento é mais ou menos nesse período. Olha que loucura, a falta de instrução na parte de comunicação escrita fez com que surgisse o desenho. Exatamente. Que era uma forma das pessoas entenderem a mensagem pela ilustração. Exatamente. Né? Fantástico. E ela tinha o objetivo principalmente de criticar. A charge já nasceu com esse propósito, de criticar aqueles que estão no poder. Então, as primeiras charges, elas sempre tratavam de críticas aos reis, às rainhas, aos poderosos, e ela permaneceu com esse viés, né? Claro que hoje a gente tem a linguagem dos memes, hoje a gente faz charge de tudo, né? Mas ela nasceu e ela ainda se mantém fiel nesse propósito dentro do cenário quando a gente fala da imprensa, né? Seja os jornais impressos, hoje nas redes sociais também. A charge, o objetivo, ela nasceu e permanece com esse objetivo. E você já passeou pelos estilos? Porque existe a charge política, social, esportiva. Você já passeou por todos estes ou não? Não, sim. Meu trabalho sempre foi caracterizado pelo política, social e principalmente o esporte, que é a linguagem que eu mais me dedico hoje, né? Mas eu iniciei a carreira publicando charges de cunho político e social no jornal O Tempo, em 1998, quando surgiu o jornal Super Notícia, em 2001, que tinha uma linguagem mais popular. Até para não ficar repetitivo os assuntos, eu optei por fazer charges mais exclusivamente de esporte para o Super Notícia, que se tornou um dos jornais mais vendidos no Brasil durante uma boa época, na verdade. E acabou que o meu nome, o Duque, ficou mais conhecido pelas charges esportivas. E é hoje onde eu me dedico na Rádio Itatiaia. E eu faço charges exclusivamente tratando dos times mineiros, né, que me dão um arsenal de motivos para poder brincar, né? Até 1998, o Eduardo Evangelista assinava as charges como evangelista. Eu quero saber como que o Duque surgiu. Pois é, na verdade, assim, é muito comum entre os chargistas ter uma espécie de um apelido.
né? Um nome mais curto, até para combinar com o ofício, né? O meu primeiro pseudônimo foi Herê, que são as iniciais do meu nome, Eduardo Reis Evangelista, que eu gostava muito, mas isso antes de eu me tornar profissional. E meu mestre é um chargista chamado Lor, que foi que desde criança eu me inspirei. E o nome dele é Luiz Oswaldo Rodrigues, que é a abreviatura e virou Lor, né? E aí, inspirado nele também, eu falei assim, bom, também vou usar as minhas iniciais. Só que aí surgiu um outro Herê publicando no jornal Estado de Minas. Uhum. Aí eu tive que descartar esse apelido. Depois, quando eu comecei a trabalhar também no jornal Hoje em Dia, aí nesse período eu cortei meu nome, tirei o Edu, que é muito comum, e deixei Ardo. E comecei a assinar Ardo, só que Ardo não pegou. E foi alvo de muitas piadas também. Ardo parece uma coisa difícil, cansativa. Exatamente, então não funcionou. Escutei muitas piadas, enfim. E aí a primeira charge que eu assinei, quando eu fui chamado para trabalhar no Jornal O Tempo, foi Evangelista, que é o meu sobrenome. Que antes, na verdade, de trabalhar no jornal, eu trabalhava numa empresa de cinema de animação. E nesse ambiente os meus amigos me chamavam de Evangelista, porque já tinha um outro Eduardo, que por coincidência era o Eduardo de Jesus, e tinha eu, Eduardo Evangelista, e todos dois muito religiosos, né, o sobrenome. Uhum. E aí eles começaram a chamar um de Jesus e eu de Evangelista. Então a primeira charge foi Evangelista, mas eu senti no primeiro dia que, não, Evangelista não vai ser um bom nome para chargista, né, apesar de rimar. E aí já no segundo dia eu assinei Duque, que é em função vários motivos, assim. Um deles é Duke Ellington, que é um dos maiores músicos de jazz, e na época eu curtia muito Duke Ellington, tinha alguns vinis, e eu tenho um amigo também, que é o Lute, que é um outro chargista de Itabira, e a gente trabalhou junto no jornal Hoje em Dia, e na época ele, quando via algum trabalho meu e gostava, ele falou assim, nossa, ficou do caramba, do caralho, desculpa o palavrão. E depois ele começou a abreviar esse do caramba para Duca. Aí eu juntei Duke Ellington, Duca, com Eduardo, que é o apelido Edu, né, ou Du, e coloquei Duque. Depois eu pensei em mudar, mas aí já foi tarde demais. Não, e hoje todo mundo te conhece como Duque. Exatamente. Já e é D-U-K-E, por favor. Com K. Com K. Porque senão o pessoal costuma confundir também com o do Pato. Não, tem com CK, com CK, que é Pato, e Duque com QU, que é o, né, que é um status, né, social. Mas o meu Duque é com K, que tem uma empresa de energia nos Estados Unidos muito famosa, espécie da CEMIG de Nova York, a Duke Electric, e tem uma universidade também de Duke, que tem um time de basquete muito famoso, tem um torneio universitário, e o Duque é um dos maiores campeões, assim. Para ser um bom chargista, você precisa saber desenhar? Sim, também. Porque hoje a gente tem a linguagem do meme, que necessariamente o meme e a charge, elas se confundem, né? Tem memes que são ótimas charges, tem charges que são excelentes memes. O meme é a linguagem da charge na internet, que claro que ela tem algumas peculiaridades, mas que muitas vezes as pessoas não sabem desenhar. Uma dessas peculiaridades é justamente se aproveitar de signos já existentes. Uhum. Então, de imagens, por exemplo. Vou citar um exemplo bem recente que a gente está gravando esse programa aqui. A imagem do Medina nas Olimpíadas. Né, dele pulou uma onda e o fotógrafo fotografou ele no ar com a prancha assim do lado. Aquilo pode se tornar um meme, aquela imagem. Então, necessariamente, a pessoa aproveitar desse meme para aplicar em outras situações, necessariamente ela não precisa saber desenhar, porque ela já utiliza desses signos. Né? Tem muita imagem, desenhos prontos na internet que as pessoas aproveitam. Mas o saber desenhar é uma das qualidades para ser um bom chargista, porque existe também alguns elementos muito próprios da charge, que é a comunicação visual, do humor gráfico, que a gente chama, que você precisa saber construir bem essa linguagem para você se comunicar bem. Uhum. Tem também a caricatura, que no meme, às vezes a pessoa aproveita uma foto, mas na charge a gente aproveita da caricatura, que é diferente de charge.
Então, charge é uma coisa, caricatura é outra, cartoon é outra. Explica pra gente a diferença. A charge é um desenho crítico, que ele tem ali o elemento humor, mas ele é factual. Então, é um desenho sobre um acontecimento específico, de uma determinada época específica, de um determinado lugar. Então, ele pode ter ou não a caricatura, né? Então, você vai criticar um ministro, um presidente da República. Então, você utiliza a caricatura dentro de um contexto, numa determinada situação. Foi uma gafe que ele cometeu, foi um ato que ele cometeu, foi uma atitude específica. O cartoon, ele não está associado ao factual. Então, é um desenho de humor do cotidiano. Então, é uma pessoa soltando pipa, é alguém soltando um papagaio, é uma situação do cotidiano que ela é universal. Então, ela pode ser entendida tanto aqui como em outros países onde não se fala uma língua. Então, se você faz um desenho de humor de um avô com um neto, por exemplo, de uma situação do cotidiano, isso é um cartoon. Se é um caso específico de um acontecimento atual entre um avô e um neto, mas é um fato que foi noticiado, e eu faço um desenho de humor sobre isso, aí é uma charge. A caricatura é um desenho humorístico de uma pessoa. Mas nada impede de você ter a caricatura dentro de uma charge. Exatamente. E até dentro de um cartoon, se o personagem ele for um personagem universal, por exemplo. Então, se eu fizer um cartoon sobre Leonardo da Vinci, ele se torna ele não é uma charge, mas ele se torna um cartoon, porque eu estou falando de um tema universal e uma figura que ele transcende época, transcende línguas, países, né? Uma figura mundialmente conhecida. Por exemplo, hoje, se você fosse fazer uma caricatura minha, você ia fazer com a testa desse tamanho, com a orelha desse tamanho, porque vocês pegam pontos-chave do rosto, normalmente aquilo que mais dói na alma da gente, para poder supervalorizar. Essa é a ideia, né? É o que torna o desenho engraçado, que faz ser cômico, é justamente isso. A ideia da caricatura, mas assim, é tão engraçado que você citou, né, algumas características, mas depende muito do olhar. Vários caricaturistas desenhando você, às vezes cada um vai fazer de uma forma, mas vai captar o espírito. Então, um pode dar o ênfase na sobrancelha, o outro no cabelo, o outro na boca, mas assim, e usar técnicas diferentes também. Às vezes um pode fazer uma técnica mais realista, outros, às vezes, que eu curto muito, uma técnica mais minimalista, que eu acho sensacional, quando às vezes a pessoa só coloca algumas linhas, alguns detalhes, e aquilo você olha assim e fala, cara, isso aqui é a pessoa. Porque o mais realista, ele lida ali um pouco com a foto, então ele faz o nariz, ele faz os cílios, o sobrancelha, ele usa todos os elementos, né? Como se ele estivesse fazendo um retrato, ele só exagera. Mas o minimalista eu acho mais legal porque ele capta a alma. É o detalhe que você olha. Então, por exemplo, tem um Cássio Loredano, que talvez, para mim, é um dos maiores caricaturistas do mundo, brasileiro, de São Paulo. Mas aqui ele não é tão reconhecido, mas ele ilustrou muito para o El País, que é um jornal da Espanha. E lá ele é reconhecidíssimo. Então, se você olha para um desenho dele, você acha que aquilo, sei lá, é uma coisa orgânica, aquilo é às vezes você nem identifica uma pessoa ali, mas você coloca lá do lado, você consegue. Nossa, é incrível. Né? É incrível. Então, vai uma dica aí para os stalkers, uma pesquisa aí, Cássio Loredano. A gente tem uma escola aqui em Minas muito legal de caricatura. Então, a gente tem um Quinho, a gente tem um Cal Gomes, premiadíssimos, são mineiros, caricaturistas premiadíssimos no mundo inteiro. A gente tem o Dalcio Machado, que é um cara de Campinas, que é sensacional. A gente tem muito, assim. O Brasil ele é muito rico nessa seara. Ontem a gente teve uma rodada de qual campeonato, diretor? Eu tô por fora. Por favor. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Eu sei que é Atlético e Cruzeiro, viu, gente? Inclusive, eu vi meu marido atleticano bem nervoso na minha casa. Então, foi um empate, não é isso? Empatou em 0-0. Você já criou alguma coisa desse jogo? Fiz, não, assim, as minhas charges esportivas, eu criei uma rotina de meia hora após o jogo. Logo após. Ela já tá publicada na rede. Uhum. Eu criei mesmo hoje estando na Rádio Itatiaia, que é algo muito interessante que a modernidade nos deu, que é permitir que um chargista, que é uma arte 100% visual, estar trabalhando numa rádio, né?
Só que rádio hoje não é rádio apenas, né? Rádio hoje é Instagram, é YouTube, é Twitter, é imagem também, é YouTube. Enquanto você está transmitindo o jogo, você está transmitindo a imagem. Os programas que você hoje escuta na rádio, eles são transmitidos a imagem também ao vivo. Então, essa conjunção de linguagens, né, da comunicação permitem hoje que um artista visual esteja trabalhando numa rádio. Né? Uhum. Mas eu criei esse hábito de fazer a charge logo após o jogo, quando eu trabalhava no jornal impresso. Porque a rotina do jornal impresso ela é muito diferente. Né? Então, o jornal, para quem é novo, né, não acompanhou, ele tem um horário de fechamento e aí ele faz uma chapa, que é uma imagem daquela página, e aí ela é enviada para uma gráfica, e aí ela é impressa no papel. Depois de impresso, aquele jornal ele é dobrado, encadernado, né? E ele é enviado para os centros de distribuição para que ele chegue na banca de revista, nas farmácias, nas padarias, onde ele é vendido. Só que para isso tudo é um intervalo de horas muito grande. Então, para que um jornal impresso fosse chegar às 6 horas da manhã, por exemplo, em Itabira, que é a sua cidade, ele teria que estar pronto 11 horas, 11h30 da noite. Estourando para rodar. Estourando, para dar tempo dele ir para a gráfica, para ser rodado, e depois ele entrar num carro, num caminhão ali, 3, 4 horas da manhã, 2 horas, para 6 horas da manhã, que é a hora que a banca abria, para ele estar sendo vendido. Então, o que acontecia? O jornal ele ficava todo pronto, e aí só aguardando o resultado do jogo. Aquele jogo que começa às 9h30, ele termina às 11h30. Então tá lá o jornalista escrevendo a matéria durante o jogo. Que loucura, gente. E esperando só colocar o título e fazer os detalhes, mas o jornal ele fica pronto antes, né? 12h, 2 horas da tarde, já tem uma parte do jornal que ela já está pronta. Só a capa e que ficava por último ali. E a charge também. Como eu fazia a charge do jogo, não tem como deixar a charge pronta antes. E cada jogo tem a sua peculiaridade, né? Tem o seu detalhe. E aí eu esperava o jogo acabar, e aí era aquela pressão, né? O jogo acabava, e muitas das vezes, quando você já tem um resultado ali consolidado, tá 4-0 aos 30 do segundo tempo. Beleza, já dá para você fazer antes. Mas quando sai um gol aos 45... E é tão incerto, né? Quando um goleiro, né, o diretor atleticano, quando o goleiro defende um pênalti aos 46 do segundo tempo numa Libertadores, imprevisível, como é que você vai fazer a charge antes? Né? Então, quando sai um gol também, né, aos 45 do segundo tempo. Então, assim, eu sempre espero o jogo acabar para pegar o detalhe daquele jogo e fazer a charge. Então, em função da pressão e do horário, então o jogo acabou às 11 horas, 11h30, a charge tinha que estar no jornal para ela ser enviada para essa chapa, para ir para a gráfica, para estar no jornal no dia seguinte. E assim, mas é legal que hoje eu mantenho, mesmo fazendo para a rede social, eu mantenho essa rotina de fazer rápido, porque as coisas hoje são muito rápidas também. Sim. Então, se eu acabo um jogo meia hora, já tem piada, já tem meme, Aí já tem... Então, eu tenho que ser rápido até para manter a originalidade. Sim. E aí eu mantenho essa rotina mesmo, jornal impresso, hoje na Rádio Itatiaia. E o processo de criação é em computador hoje? Eu faço na mão, eu ainda desenho à mão, escaneio e eu finalizo no computador. Ah, entendi. Então aí cor e texto e o tamanho, né, o recorte, eu coloco no computador. Mas ainda sou da velha guarda. Eu gosto do lápis, eu desenho ao lápis, depois eu venho finalizando com a caneta. Uma caneta normal, dessas de ponta porosa. Aí eu escaneio e finalizo no computador. Mas estudo em meia hora, 40 minutos. E o seu trabalho já foi barrado? Por exemplo, não, Duque, isso aqui a gente não vai publicar. Já aconteceu muito. Ai, que raiva. Principalmente. Dá uma raiva. E por diversos motivos, assim. Porque muitas das vezes a gente está ali pensando rápido e fazendo o trabalho. Às vezes tem alguns detalhes que muitas das vezes a gente não percebe e que pode... Eu já tive charge de diversos temas, assim, né? Já tive charge com tema religioso, por exemplo, de ter sido barrado. E de política também, ou futebol, às vezes aconteceu algum detalhe que
que às vezes a pessoa pode interpretar aquilo como uma piada de alguma outra coisa que tenha acontecido. Igual, por exemplo, hoje. Se eu fizesse o dia que a gente está gravando esse programa, a gente já tem que pensar nisso, porque isso pode ser visto daqui a 10 anos. Mas a gente teve uma tragédia, por exemplo, na semana que a gente está gravando esse programa, que foi a queda de um avião. Eu nunca faria uma charge hoje de futebol utilizando algum elemento de avião, que já utilizei esse elemento. Por exemplo, um time está caindo para a segunda divisão. É muito fácil você fazer uma analogia de um avião indo aterrissar. Por exemplo, eu já fiz uma charge de avião, por exemplo, quando o Cruzeiro disputou uma partida com Pouso Alegre. Então, o Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre. Então, fiz uma brincadeira de um pouso triste, por exemplo. Mas essa charge eu nunca faria hoje, numa semana que você teve um contexto tão triste. Sim. Porque a pessoa pode interpretar aquilo como se fosse uma piada de um assunto muito sério. Então, além disso, a gente tem também a autorregulação, né? A gente, depois de tanto tempo, a gente já sabe o que pode funcionar ou não e o que pode ter outras interpretações. E esse crivo, quem faz é o editor do jornal, o editor do... Para ser sincero, eu sou o principal. Sim. Eu já muita charge assim, que eu fiz e eu decidi não publicar. Mas já aconteceu também de acontecer alguma charge que por algum contexto do dia, da semana, ela não... Mas aí não tem problema, eu faço outra, não tem problema nenhum. E alguém já se doeu pessoalmente? De falar assim, ele falou foi pra mim, eu vou ligar agora e vou tirar a satisfação. Muito, olha só, a gente falando exatamente desse contexto, eu me lembrei um fato muito triste até. E que, inclusive, eu ganhei essa ação, ele foi até alvo de uma ação judicial, mas eu não fiquei feliz porque o contexto foi tão triste, porque, por exemplo, foi na época de 2013, aqueles protestos, e aí aqui no centro de Belo Horizonte, ali perto do Mineirão, houve episódios de vandalismo. E quebraram lojas. Foi assim, uma situação muito absurda. E nessa época, nesse dia, eu fiz uma charge mais cedo. Eu lembro que eu mandei a charge para o jornal, eram umas 4 ou 5 horas da tarde, criticando os vândalos. Não as pessoas que estavam protestando, mas aqueles que estavam vandalizando as coisas, destruindo praça, árvore, enfim. E eu usei, tipo assim, carreguei a minha crítica dizendo que essas pessoas tinham uma cabeça muito pequena, um cérebro pequeno. E eu lembro que um pouco depois eu fiz a charge, mandei para o jornal e tudo bem. Um pouco mais tarde, houve um incidente que uma das pessoas que estavam no protesto caiu do viaduto e veio a falecer. Só que no dia seguinte que a charge saiu, então que eu mandei a charge para um jornal impresso, algumas pessoas, inclusive algumas pessoas da família, acharam que eu tivesse feito a charge em função dessa incidente terrível. E não foi. Enfim, eu consegui provar que não foi por esse assunto. Mas só para você entender esse contexto. Olha só, eu fiz uma charge sobre um assunto e que as pessoas interpretou sobre outro. Isso acontece diariamente, principalmente quando é assunto social ou político, né? Com futebol não, com futebol é uma praia muito mais tranquila. E eu estou muito feliz de fazer charge de futebol, porque o futebol é aquela zoeira, aquela brincadeira. Claro que tem algum que ofende, que leva a sério, mas, cara, é um terreno muito legal de lidar. Porque, assim, um dia eu usou o Atlético, no outro usou o Cruzeiro, num dia eu usou o Cruzeiro, no outro usou o Atlético, e é legal de ver os torcedores usando mesmo a minha charge um para zoar o outro. Né? Então, demonstrando a imparcialidade ali. Então, assim, o futebol é onde eu me divirto, na verdade. E a pergunta que não quer calar. Se você não puder responder, não tem problema. Qual é o seu time? Pois é a resposta que eu dou para todo mundo. O Duque não tem time. O Eduardo Evangelista tem um time, mas o Duque ele não tem time, porque o que vale para mim na verdade, para mim, pro Duque, eu torço para que os dois percam sempre. Porque é a derrota que traz a zoeira. A gente não zoou o Real Madrid? Não vai zoar o Real Madrid. Tá sempre ganhando, o maior time do mundo. A gente zoa quem? É o time que está caindo para a segunda divisão. Né? Esse ano é quem? É Fluminense.
que está na zona de rebaixamento, é Grêmio. 3 anos consecutivos foi o Cruzeiro. Caiu para a segunda divisão e ficou lá 3 anos seguidos. Em 2005, o que usou o Atlético, né, de ter caído para a segunda divisão. O que usou o Atlético, por exemplo, que até hoje, hoje não, porque já né, muito tempo, mas assim, durante muito tempo usou o 6-1. Então, assim, a derrota que gera o humor, o engajamento, né? Então, assim, quando tem um resultado que pro Duque é interessante, quando por exemplo, o Atlético recentemente perdeu 2 partidas de 4-0. Aquilo para mim foi um prato cheio. Então, assim, isso para mim é que é legal. Então, pro Duque, o que importa é essa peculiaridade. Claro que, assim, aliás, a pior coisa, na verdade, é o empate, que foi o que aconteceu no último clássico. O empate é o pior resultado, porque você não pode zoar nenhum nem outro, então ficou ali no meio termo. E o time de meio de tabela também. Então, para mim, é interessante. Ou quando é campeão, e está lá lutando para ser campeão, está disputando as finais, ou quando está lá na zona de rebaixamento. Um extremo ou outro. Exatamente. Porque isso é o que gera engajamento, né? E como ser criativo todos os dias? É uma resposta que eu não tenho, porque muitas das vezes eu sofro todos os dias para... Eu mais sofro, eu tenho mais períodos de sofrimento do que que eu tô bem assim, que, nossa, a charge está fluindo com muita facilidade. Mas isso faz parte do processo criativo de todo artista, né? Eu acho que, independente do que for, por exemplo, um músico, por exemplo, apesar de que a minha charge ela é diária, então você tem que todos os dias fazer. Muitas das vezes o músico ele não está muito inspirado, ele compõe uma música hoje, mas ele vai dar um tempo lá, daqui a 15 dias eu componho outra. Né? Mas quando tem a obrigação do tempo e do deadline, que é o termo que a gente fala, né, do horário que a gente se dá para poder entregar o trabalho pronto, é um sofrimento, é um parto. Eu imagino, porque quando as coisas fluem facilmente, ok, mas é aquele dia que às vezes você não está bem, até uma questão espiritual, energética, e tem que criar, né? Por isso, assim, que é legal quando o time ajuda, né? Então, quando você perguntou de futebol, falando dessa questão, eu falo com todo mundo assim que o melhor ano para mim no futebol mineiro foi 2011. Que todo mundo se ferrou. Todo mundo se ferrou. Os 3 na zona de rebaixamento. Aquilo ali na penúltima rodada estava América, Atlético e Cruzeiro na zona de rebaixamento. E aí o América caiu, né? E aí o Cruzeiro dependia do Atlético. O Atlético se salvou na penúltima rodada contra o Botafogo. E o Cruzeiro chegou ameaçado e teve 6-1. Ali o que teve de motivos para a charge, né? E muito em função disso eu lancei a primeira coleção de coletânea de futebol, foi 2011 exatamente por isso. E aqui eu fiz até 2015, que todo ano eu fazia uma coletânea de charges de futebol. No ano de 2011 a repercussão era tão grande da charge, tanto de atleticano, cruzeirense e americano, que aí no final do ano eu decidi fazer o livro. Aí eu fiz até 2015 e foi muito legal, assim. E voltando um pouco lá na sua infância, quando você era criança, você era do fundão, assim, que gostava de desenhar? Era, né? E aí a mãe ficava brava, a professora chamava atenção. Assim, até que eu, apesar de ser do fundão e da bagunça, e de fazer caricatura dos alunos, dos professores, no verso da prova, eu prestava muita atenção na hora que o professor estava explicando. Então, assim, de modéstia à parte, eu sempre fui um bom aluno. Mas porque assim, na hora que ele estava explicando, eu prestava atenção. E eu também tinha não é uma técnica, né? Uma característica que eu não escrevia a matéria. Eu desenhava alguns elementos, escrevia algumas palavras, eu fazia quase como uma infografia hoje, o que é uma infografia, eu fazia um esquema explicativo, que eu entendia. Então, muitas vezes o professor chegava, a função da mitocôndria é levar o oxigênio para a célula. O que eu fazia? Em vez de eu escrever isso tudo, eu desenhava uma mitocôndria, fazia uma seta, O2, célula. Pronto. Acabou. Já escreveu. Eu olhava e já entendia. Informação muito rápida. Qual conselho você daria hoje para uma mãe que está angustiada, que o filho gosta de desenhar e está lá no fundão, ele tem uma veia artística, é notável, só que ela se preocupa com isso porque ele não quer saber de escola. O que a gente faz? Aí são 2 coisas diferentes, né? Então, assim...
Mas hoje, para o artista, e a gente vive um momento de informações e de acesso a informações tão grande, e acesso até e ferramentas, e que às vezes a gente até se perde, fica sem saber o que fazer. Uhum. E também a gente está num período de transformação tão grande em função da inteligência artificial. E hoje, por exemplo, até falando aí da nossa função como artista, e que ainda é uma incógnita, que a inteligência artificial desenha para você, né? Mas a gente ainda não sabe como é que vai estar daqui a 6 meses. Então, assim, respondendo com o que a gente tem hoje, eu diria que a arte salva. Independente se é desenho, se é música, se é dança, se é cinema. Então, assim, a gente tem muita ferramenta hoje para produzir muitas coisas. O que muitas das vezes falta, e que é também um fenômeno atual, pelo excesso de informação, e as coisas acontecem muito rápido, gerar essa ansiedade e querer que as coisas aconteçam muito rápido. E o processo artístico, ele é lento. Aprender a desenhar, aprender a tocar, isso tudo requer tempo, maturidade, e muitas das vezes o que pode atrapalhar isso é justamente o querer tudo muito rápido. Você não aprende piano com uma semana, com um mês. Apesar de vir um monte de ser bombardeado com curso, aprenda piano com uma semana, né? A gente sabe que essas coisas não existem. O desenhar também. O desenhar é um processo lento e que você exercita o olhar. E aí, essa também que é um desafio atual. O desenvolvimento desse olhar, ele se dá longe das telas. Ele se dá no dia a dia, observando a realidade. Então é a dica que eu dou para quem quer desenvolver o desenho, é ficar longe de tela e procurar copiar da realidade, que é quando você exercita os elementos principais para um bom desenho, que é o 4D, a profundidade. A tela não, a tela é 2D. Por mais que você tenha ali 3D, o 3D ele né, uma imagem plana ali, numa tela. Então, procurar fazer exercícios de desenhar a partir da observação da realidade. Então, começar por objetos simples, pegar um lápis mesmo, um papel, olhar para objetos simples e da realidade e tentar copiá-los. Não copiar de tela, copiar de outras imagens, que aquilo é o olhar de uma outra pessoa, de outros desenhos, né? E aquilo é 2 dimensões. Então, é a dica que eu posso dar para quem quer desenvolver o desenho. Uhum. E a mãe que tem um filho que gosta de desenhar, aprimorar isso de alguma forma. Dessa forma. Você falou de uma escola aqui em Belo Horizonte? Hoje tem, por exemplo, eu sou formado na Escola de Belas Artes. Sim. Que os primeiros anos são voltados para o desenho de observação. Da Vinci tem uma frase que diz, você não desenha com as mãos, você desenha com o olhar. A mão é só um instrumento para você transferir para o papel aquilo que o seu olhar está enxergando, né? E o desenvolvimento do olhar só se dá dessa forma. Você vendo outras, observando da realidade. Porque se você observar de outros desenhos, você já está desenhando o que uma outra pessoa observou. Sim. Observar uma imagem real, mas na tela ou numa fotografia, você não está observando a realidade, você está observando uma superfície plana em 2 dimensões. Então você não vai desenvolver a sua noção de profundidade, luz, sombra, que é o que faz um bom desenho, né? Mas tem muitas possibilidades com quem trabalha com desenho, né? Então, assim, mas o básico é isso. Então você pode trabalhar com cinema, trabalhar com desenho animado, trabalhar com artes plásticas, trabalhar com artes gráficas. Então, assim, o desenvolvimento do olhar vai te ajudar em todas essas áreas, né? Então, assim, o que eu diria para uma mãe é menos tela e mais realidade. Por falar em tela, agora chegou o momento de stalkear o Duque. Sim, eu vou entrar no seu Instagram. O Instagram dele é mais business, mais trabalho.
Só Não trabalho. tem quase nada Quase pessoal. nada pessoal. É. Mas agora eu vou stalkear o Duque. Para você que não sabe como funciona esse quadro, eu vou entrar agora no Instagram dele e vou ver o que ele anda fazendo da vida. Muito desenho. Muito desenho. Vamos começar aqui pela bio dele. Chargista, cartunista, ilustrador. Você já explicou a diferença pra gente. Só ilustrador que eu acho que eu não falei. Né? O ilustrador. Ilustrador é quando você ilustra uma ideia, pode ser até sua, mas ou de outra pessoa. Uhum. Então, é quando você pega um texto, uma poesia, uma história infantil e procura dar a sua visão daquele texto. É o exemplo da mitocôndria? A mitocôndria ela tá mais dentro de uma infografia. Ah, tá. Que quando você quer transmitir uma informação específica de um acontecimento ou de um fato específico, e aí você usa símbolos para facilitar, para resumir com imagem e texto aquilo para o espectador. Entendi. A ilustração mais está dentro da poesia, de textos literários, né? Entendi. E de jornais, artigos para jornal, por exemplo. Também. E aí você coloca aqui o @ da Itatiaia Oficial, Isso, que é exatamente. a empresa hoje que você trabalha. Itatiaia Esporte, aí você faz parte da Itatiaia Esporte. Porque a Itatiaia Esporte está dentro do Itatiaia Oficial. Né? E o Itatiaia Oficial, inclusive, também posta seu trabalho. Sim, exatamente. E o Duque Só Futebol, que lá Duque você Só coloca... Futebol, porque, por exemplo, esse perfil que o Duque Chargista, que aconteceu? Durante muito tempo, eu fazia charge de política social e de futebol. O que aconteceu? Por que eu criei o outro perfil do Duque Só Futebol? Muitas das vezes as charges começaram a ficar muito discrepantes uma da outra no sentido de conteúdo. Uhum. Então, quando você faz uma crítica social, por exemplo, de pessoas morrendo numa pandemia, que é uma coisa muito séria, muito triste, ao lado você tem um time zoando o outro, não estava combinando, né? Entendi. Então, quando eu trabalhei muitos anos fazendo as duas linguagens de charge, política e social e futebol, isso começou a ficar muito estranho no meu Twitter, nas minhas redes sociais. Então, no dia que eu produzia uma charge sobre um fato muito triste e, ao mesmo tempo, um time zoando o outro. Cara, aí, o que eu fiz? Eu criei uma só de futebol e deixei esse perfil só para política e social e um outro só para futebol. Agora, atualmente, como eu estou só no futebol, aí eu estou publicando todas as charges de futebol que eu tirei férias de política e social. E tem uma galera bem legal aqui que te segue. Ale Oliveira, Reinaldo Lima. Isso. É a galera do esporte, Gente, Tinelão, eu adoro, eu morro. Tinelão, eu quero você aqui no Pode Stalkear, eu acompanho os áudios. Meu pai é fã dele. Gente, eu adoro. Meu pai assistia de madrugada. É daquilo ali? Exatamente. Tem uma galera legal que te segue, ó. Aí, gente, aqui na primeira linha do feed dele tem uma publi que ele fez com a família, todo blogueiro. Gente, que povo bonito esse povo da sua casa. Sério, gente, as meninas lindas, o rapaz maravilhoso e sua mulher maravilhosa. Obrigado. Pois muito gata. Coincidência, né? A gente tá aqui nesse programa e foi, acho que a primeira vez que eu expus uma situação pessoal, né? Mesmo sendo uma publi, né? Mas é eu com a família indo almoçar no restaurante, porque o meu perfil social é especificamente profissional. Eu só posto também alguma coisa, foto minha, quando é alguma situação específica profissional, relacionada a algum evento que eu participei, alguma oficina, alguma palestra em escola. E assim, ele é todo voltado profissional. Foi a primeira vez que eu publiquei realmente uma coisa pessoal. E assim. qual é o nome da sua esposa? Daniela, um beijo pra Daniela, minha esposa. Um beijo pra você, Maria viu? Eduarda, mais velha. Nossa, é lindíssima. A Júlia e o Gabriel. Ai, quantos anos de casado? Ai, apertei ele, gente, apertei 20 anos, 2004, 20 anos, exatamente. Ficou vermelhinho. Foi 20 anos. 20 anos. Parabéns pela família. 3 filhos, viu? A Maria Eduarda fez 18 anos, Júlia 16 e Gabriel 10. Arrasou. Isso. E aí, gente, eu tô passeando aqui pelas charges, ele fez uma charge que eu tenho certeza que a torcida atleticana deve ter vontade de matar ele. Que é do galo. Basicamente, por favor, diretor, coloque na tela, é um galo animal, galo, simbolizando o Clube Atlético Mineiro, no microfone.
e cantando no microfone por conta da acústica agora. Ah, foi. Acústica do novo estádio, da Isso. Arena MRV. É. Uhum. O que tá acontecendo lá na Arena, gente? Para quem não entendeu, Pois a é charge. porque há um problema técnico, né, na Arena MRV, porque, por exemplo, quando foi construído, você tinha dois objetivos. Por ser uma arena multiuso, ela teria que ser bom para show, uma acústica boa para show, mas também boa para a torcida, né? E aí, efetivamente, a direção assumiu que ela tem um problema acústico e foi privilegiado a questão do som para shows, mas teve também uma questão técnica em relação a algumas leis, porque da prefeitura tinha que o estádio ele só poderia gerar alguns determinados decibéis para não prejudicar a população no entorno, né? E que eles estão tentando resolver. Mas aí foi uma brincadeira, porque aí, para que seja resolvido momentaneamente esse problema, foram instaladas algumas caixas de som para que o que a minha torcida está cantando seja escutado pela torcida que está do outro lado e assim possa gerar um efeito todo mundo cantar junto, porque estava acontecendo por esse problema de acústica, uma parte da torcida está cantando uma música, a outra não está escutando, começa a cantar uma outra música, então não havia uma sincronia. Entendi. Então, a caixa de som está nas torcidas organizadas, né? Que tem as músicas e que cantam para que as outras escutem. Então, aí dá um efeito que todo mundo consiga cantar junto, né? E aí eu fiz essa brincadeira. Torcida atleticana, vocês têm voz. Não se angustia. Aí os comentários são os melhores, ó. Clube Alexa Mineiro. Arena JBL, mas tem a ver, né? A tem JBL. A ver, porque a empresa o técnico, acho que é o técnico da JBL. E aí, gente? Literalmente o Galo cantou e por aí vai. Os comentários, gente, mas passeiem é interessante pelos comentários. Porque, assim, faz parte da zoeira, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu, tantos anos na imprensa mineira e acompanhando, a gente enxerga com o olhar de fora, né? Uhum. Claro que para o torcedor, a torcida dele é a melhor. Né? E ele vai zoar o outro mesmo. Mas não existe torcida melhor ou pior. Sabe? Eu acho que tanto o Atlético e Cruzeiro, você tem os torcedores apaixonados que gritam. Então, por exemplo, eu já vi diversas situações de acontecer o contrário. Então, por exemplo, num jogo que é mando do Atlético, a torcida do Cruzeiro ser minoria. Mas o resultado em campo é que vai interferir no ânimo do torcedor. Uhum. Então, já vi as situações das duas formas. Tanto uma minoria de atleticanos cantarem mais alto que uma maioria de cruzeirenses, como também uma minoria de cruzeirenses cantarem mais alto que uma maioria de atleticanos. Então, assim, quando a gente está falando de paixão, a gente não tem como julgar a paixão. Um torcedor apaixonado pelo Atlético, um torcedor apaixonado pelo Cruzeiro, ele vai cantar alto. Mas, assim, para a zoeira, isso faz parte. Né? Então, o torcedor a cruzeirense vai usar isso para poder zoar o atleticano. Sim. Então, numa outra situação... em uma situação inversa, e o legal do futebol é isso, né? Que em uma semana é uma situação e na outra ela se inverte por completo. O futebol é muito legal isso. Então, por exemplo, na final do Mineiro esse ano, o Atlético na Arena MRV estava ganhando do Cruzeiro de 2-0, o Cruzeiro foi lá e empatou. Então aquilo para o atleticano foi terrível. Na final seguinte, no jogo seguinte, o Cruzeiro faz 1-0, o Atlético vai lá, empata e vira o jogo e é campeão mineiro. Inverteu completamente. Né? Essa movimentação do futebol torna o seu trabalho dinâmico. Exatamente. E isso é muito legal. Por isso assim, que o Duque torce para que seja um resultado legal para gerar essa repercussão boa, sabe? E aí tem uma outra charge aqui que eu achei incrível. O seguinte, primeira coisa, você tem uma faculdade mediúnica, você prevê coisas? Porque ele fez uma charge aqui, gente, da Raposa contratando um goleiro. Na época o Rafael tem um apelido, braço de jacaré, porque ele tem um braço curto. Rafael foi embora e aí o Cruzeiro estava buscando um novo goleiro. E aí ele fez a charge da Raposa medindo o braço dos possíveis contratados. E você fez exatamente o Cássio. Foi. Gente, olha, esse não é... Você tinha também alguma informação? Não, pois é, certamente não, né? De que seria o Cássio. Mas essa charge tem uma repercussão muito boa também. E aí, quando o Cássio veio também, foi uma coisa muito legal, porque trazer um nome de peso, isso tudo interfere no trabalho do chargista, né? Então, com a notícia relevante, o Cruzeiro foi notícia no Brasil inteiro.
ao trazer o Cássio. Nessa situação, quando a gente... O futebol ele é muito... tem algumas coisas que são repetitivas, né? São previsíveis. Já aconteceu de eu fazer algumas charges já prevendo possíveis resultados. Então, por exemplo, eu fiz uma charge uma vez o Cruzeiro estava disputando as finais da Copinha São Paulo. E aí eu fiz uma brincadeira que era aquela brincadeira com o Rei Leão, né? Segurando o leão, o Simba. Que eu fiz o mascote adulto do Cruzeiro segurando o filhote. No dia da final. Eu pensei assim, não, vou fazer esse que tá muito legal, o time estava jogando muito bem. Se perder a final, eu faço uma situação. Se ganhar, eu faço outra. Então, quando ganhou, eu fiz o mascote adulto segurando o filhote e o filhote segurando a taça. Eu já imaginei essa situação se fosse campeão. E aí muita gente falou assim, cara, você preveu que o Cruzeiro ia ser campeão. Na verdade, assim, tinha 50% de chance, né? Então, de certa maneira, o futebol é muito óbvio. Então, vai ter uma final. Então, é 50% de chance de ganhar ou perder. Então, você já, de certa maneira, já dá para prever algumas coisas, né? Sim. Eu queria convidar você aí, dar uma passeada pelo Instagram dele, principalmente você que curte futebol, que tem a sua torcida de preferência, uma torcida mineira. Você faz também nacionalmente, né? Alguma coisa ou outra? Eu fiz recentemente para a Folha de São Paulo, cobri férias de um chargista. Fiz uma publi também para Globoplay, de uma minissérie do Betinho, que foi muito legal. Ai, que legal. Que foi uma das coisas que eu fiz assim profissionalmente muito legal, porque a história do Betinho tem muito a ver com a minha história como chargista, faz parte da história, né? Porque Betinho é irmão do Enfio, que foi um dos maiores chargistas desse país. Enfio, para quem não sabe, nasceu muito pertinho aqui de Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves, no presídio, o pai dele trabalhava no presídio. E o Enfio, eu participei de uma exposição no Rio de Janeiro, que é chamada Árvore Genealógica do Humor, que você pegou todos os chargistas atuais e foi criando uma árvore genealógica de acordo com as influências deles. E a minha árvore genealógica, ela tem um enfio, quase que uma linha reta. Então, na minha árvore genealógica tem Borjalo, que foi um dos maiores chargistas desse país também, cartunista, que influenciou Enfio, que influenciou o Nilson, que influenciou o Lor, que me influenciou. Que legal. Então é um galho quase reto, assim. Então o Enfio tá na minha história. E Enfio ser irmão do Betinho, e essa minissérie trata muito do Enfio. Então foi um trabalho que eu fiz com muito prazer, né? De fazer, saber que faz parte da minha história. O seu trabalho ele é bem voltado para o público que consome futebol, né? Sim, hoje sim. E é essa a ideia da charge, é meio que se fosse uma piada interna. Então, para quem não entende o contexto, por exemplo, o Galo com o microfone na mão e as caixas de som. Se você não se contextualiza, você não entende. E isso é uma charge. Isso é uma charge. Se fosse um galo, mas isso é engraçado, que essa charge pode virar um cartoon. Como? Que é um galo, aí ele não vai ser o galo atleticano, cantando de manhã. Aleatoriamente. Porque isso também pode ser um cartoon. Entendi. Mas nesse caso específico é uma charge. Porque tem esse contexto. Né? Você acabou de ilustrar a diferença entre charge e cartoon. Agora, se é um galo apenas cantando e as galinhas batendo palma num galinheiro, isso é um cartoon. Entendi. Que vai ser entendido no mundo inteiro. Arrasou. Existe um limite da liberdade de expressão? Dali para lá você não pode mais? Eu acho que sim. O limite nós estabelecemos enquanto sociedade. E esse limite ele é estabelecido tanto pela sociedade como um limite pessoal. O humor, ele foi na verdade, a área da comunicação é uma das que mais tem exigido mudanças nesses últimos anos. Que a sociedade tem mudado muito. E o humor, muitas das vezes, a charge especificamente, ele é confundido com piada. E não é. Existem charges sobre temas sérios e que muitas das vezes ele tem o objetivo, às vezes, só de fazer refletir ou de mostrar uma determinada contradição. Porque o humor, ele nasce da contradição. A gente não ri do que é lógico, do que é óbvio. Você vê que toda piada, toda boa piada, ela trabalha com a reversão da expectativa. Né? Então você tem um pensamento linear e você imagina que uma lógica
vá se estabelecendo aquele raciocínio. Então, quando você subverte a lógica, daí que nasce o humor. Então, o humor ele pode tratar de qualquer assunto. Então, existe subversão da lógica até em temas que seriam muito complicados de serem tratados, como tragédias, por exemplo. Mas você pode sim tratar. Agora, existe um determinado limite daquilo que você estabelece também para você enquanto pessoa, das mudanças, é aquilo que você considera essencial, né, para uma vida social mais humana. Uhum. Então, por exemplo, eu mudei muito. Então, a gente falando especificamente de charge de futebol, e eu falo isso com muito orgulho. Eu lancei um livro de piadas de futebol há quase 18 anos, em 2006. E esse livro de piadas de futebol de atleticanos e cruzeirenses tinha muitas piadas que hoje eu considero homofóbicas, racistas, e que hoje eu nunca faria esse livro, porque eu mudei enquanto pessoa, e a sociedade também mudou. Quando eu fiz esse livro, junto com outro artista, na verdade, eu ilustrei esse livro, e ele tinha essas piadas, que é o Mário Brito, um grande amigo meu. Não teve problema social nenhum, não teve nenhuma repercussão, porque muitas daquelas piadas também ainda eram aceitas. Uhum. Então hoje eu tenho um limite para mim, aí é um limite pessoal. Eu não faço nenhuma charge que ela possa ter uma mensagem homofóbica, racista, machista, né? Então, porque isso faz parte do meu limite. Apesar de que tem hoje artistas do humor que produzem charges e piadas e charges com esse cunho. Uhum. Então tem humoristas, por exemplo, que fazem piadas em stand-up comedy que eu, pro meu limite, não passaria. Eu nunca faria determinadas piadas. Então o limite ele é social, de uma determinada época, e também pessoal. Então, quando você pergunta assim, tem um limite, não dá para você traçar uma linha. Porque esse limite ele já foi um determinado limite alguns anos atrás. Hoje ele é outro, pessoalmente e socialmente. Sim. E ele pode ser outro daqui a algum tempo. Ele pode ser mais relaxado, ou ele pode ser mais fechado. A gente não sabe, vai depender das mudanças sociais. Então, eu diria que a quantidade de limites para o humor ele é variável tanto quanto existem pessoas no mundo. Então, existem 7 bilhões de limites do humor, porque cada pessoa vai ter o seu, mas também ele é construído socialmente, o que ele é aceito. Então, quando você tem... por exemplo, a gente assiste alguns programas antigos... A gente assusta. Que assusta. E a gente, na época, muitas vezes assistia e ria daquilo. E ria como algo normal. Hoje a gente olha e fala assim, cara, não dá, isso não é aceito mais hoje. Nós, pessoalmente... E como também a sociedade não aceita mais, né? Então, eu diria isso, assim, ele não tem um limite estabelecido. Olha, essa aqui é a linha do humor, daqui para lá não dá. Vai variar. Esse limite ele pode tanto subir como ele pode descer. Então, que ele existe, mas ele é um limite fluido. Qual conselho você daria para o Duque de 25 anos atrás? Se você pudesse voltar no tempo. Nossa, profunda e filosófica essa pergunta e muito legal, assim, porque a gente está se fazendo, dia a dia a gente se faz essa cobrança, né? Eu acho que independente do que você é, do que você foi, eu acho que a gente olhar para trás e ter um olhar crítico sobre nós mesmos, ele é fundamental. Eu diria para ele ser mais focado. Porque eu durante muito tempo, eu fui muito disperso em muitas coisas que eu queria fazer. Então, eu fui músico, eu queria fazer cinema, e cheguei a estudar, me formar em cinema, cheguei até a lançar filme também, cheguei a ter música gravada também. Então, assim, de certa maneira, eu realizei todos os sonhos dessas vontades. Mas talvez se eu tivesse tido mais foco desde o início em um, e não tentar abraçar o mundo, talvez eu teria conseguido realizar algumas coisas com mais... ser mais realizado. Apesar de que eu me considero uma pessoa realizada, né? Como eu falei com você. Eu tive livro lançado, tenho filhos, e como é que é aquele ditado chinês, né? Escrevo um livro, planta uma árvore. Tenho filhos e plantei árvore. Então eu fiz isso tudo. Então venceu. Eu já plantei árvore, já tive 3 filhos,
E escrevi 6 ou 7 livros, né? Lancei 7. Então tá bom, estou realizado. E por falar em vencer, aonde você ainda quer chegar? Olha, eu quero. Eu tô eu quero deixar um legado legal. Para quem. Legado legal ficou meio. Né, mas ficou legal isso aí. Eu até gostei disso, né? Legado legal. Pode ser até um futuro livro. Mas deixar alguma marca boa para quem vem. Pode ser tanto para minha família, para aquelas pessoas que estão perto, como para alguns artistas, influenciar outras pessoas, né? E eu acho, porque eu tive pessoas que me influenciaram. Eu acho muito legal isso. A gente está perto, né? A gente está falando aqui de Olimpíadas. Eu acho que a vida é meio aquela prova de bastão, sabe? Você dá o seu melhor e entrega o seu bastão para o outro. Se vai ser campeão, se não vai, você vai chegar em primeiro, se vai chegar em último, não importa. Mas não importa é você correr e fazer por onde, sabe? Participar da prova. Então, acho que isso, assim, eu tenho feito, mas eu quero deixar algo legal para alguém chegar, para alguém levar e se essa pessoa, se eu vou chegar em primeiro lugar, se essa pessoa se vai ser campeão, não sei, mas eu quero deixar esse legado, eu acho isso importante. Agora chegou o momento do quadro Responda Direct. Aí funciona assim, eu vou falar uma palavra, que vier à sua mente, você devolve para mim, bate-bola rápido. Tá bom, vamos lá. Futebol. Diversão. Humor. Coisa séria. Uma paixão. A vida. Família. A vida. Casamento. Minha vida. Papel e caneta. A semente. Criatividade. A alma. Uma realização. Uma realização. Filhos. Um dia triste. Um dia triste. Um dia triste me remete a escolhas. Um dia feliz. Escolhas. Desenho. A materialização do pensamento. Deus. Essa você me pegou. Porque Deus. Imaginário. Duque por Duque. Um cara humilde. Falar que eu sou humilde é complicado, né? Eu comecei errado. Não, é assim. É um cara simples. É um cara simples. Isso é um cara simples que não teve muitas ambições, mas que está realizado dentro disso. Eu queria te agradecer, eu amei. Eu que agradeço. Amei a oportunidade. Foi o podcast mais legal assim que eu participei. Jura? Gabriela, juro. E assim, você me fez... Porque normalmente a gente faz as perguntas óbvias, né? Você me fez perguntas nada óbvias e que me fizeram refletir. Foi muito legal. Obrigada pela oportunidade. Amei sua visita aqui no Pode Stalkear. E quando você falou do seu sonho de lutar, eu quero cantar, eu vou cantar. Eu quero escrever um livro, eu vou escrever. Eu quero ter meu podcast, eu tô aqui fazendo. Perfeito. Então, obrigado, assim, me conectei demais com você. Eu queria agradecer pela oportunidade. E agora é o seu momento para você deixar o seu recado, falar dos seus projetos, mandar seu beijo, pode ficar à vontade. Eu acho que a gente tem passado anos meio tão pesados, né? A gente tem vivido, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que a gente precisa ser mais leve. Algumas coisas que têm me feito muito bem atualmente, e eu acho que queria passar isso para as outras pessoas, sabe? Viver cada dia, gastar energia com aquilo que a gente acha que vale a pena pra gente. A gente tem perdido tempo com muitas coisas que não vale a pena, que não vai fazer a gente crescer. Então a mensagem que eu deixo é essa. Então viva cada dia, diminua a ansiedade e gaste energia com aquilo que é necessário. Arrasou. E qual é o seu Instagram, você sabe? Meu Instagram, ele nem vê. Todas as redes sociais é Duque Chargista, D-U-K-E, Chargista, que virou quase que um sobrenome, né? Na verdade é a minha profissão, mas que virou um sobrenome, assim. Então,
todas as redes sociais do Chargista, vocês me encontram lá. E tem um telefone para contato também, que você fala diretamente com a Daniela. Isso, que tem lá no meu Instagram. Isso mesmo, Tá arrasou. Obrigado, Gabriela. Um grande abraço para todo mundo. E agora eu gostaria de agradecer aos patrocinadores que fazem o projeto Pode Stalkear acontecer tão lindo assim. Eu queria agradecer a Iagos Boutique, responsável pela minha produção de look, lindo, maravilhoso, Eduardo Amarante. Queria agradecer muito a Nayara Bijus, os meus acessórios lindíssimos, meu anel, meu brinco da Nayara Bijus, e o estúdio Lícia Velar, que fez a minha produção de cabelo e maquiagem. Eu saio assim, gente, prontinha de Tabira para gravar em BH, chego intacta, maquiagem maravilhosa. Então, para você que tem vontade de conhecer o espaço Lícia Velar, aproveite, equipe brilhante, tudo lindo lá. E Duque, você sabia que esse podcast é um podcast que veio para revolucionar? Ele revoluciona. Ah, que legal. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que todo mundo quer saber, mas não tem coragem de perguntar, eu pergunto. Você viu, eu perguntei tudo. Foi mesmo. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.